Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Mix dessa terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Amanhã é feriado nacional, feriado em Presidente Prudente também, né? Feriado nacional, feriado do Dia das Crianças. E olha, a Cidade da Criança vai fazer uma festa muito bacana para as crianças. Já começou a Semana das Crianças, mas amanhã é um encerramento que vai ser muito bacana. Nós temos a honra de ter aqui na bancada o secretário, que é o nosso comentarista, secretário de Turismo de Presidente Prudente, vai falar um pouco mais sobre isso no seu Bom Dia. Vamos lá, Adolfo Padilha, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia, amigos da Mix. É isso aí, amanhã na Cidade da Criança, toda a equipe lá preparada, pipoca, algodão doce, vai ter o paçoca, um circo maravilhoso, com sessão 10 horas da manhã, 2h30 da tarde, conforme o fluxo das pessoas, talvez teremos uma terceira sessão. Nós já recebemos quase 10 mil pessoas desde sábado até o dia de ontem, mais de 1.700 veículos passaram pela Cidade da Criança, enfim, muito legal reativar o parque da forma que o prefeito Ed Thomas prometeu em fazer. Mês que vem, já disse aqui, vou repetir, o prefeito deve abrir a licitação para recuperar o parque aquático também. E é a gente realmente fazendo as coisas acontecer para o povo prudentino da região. Vale a pena ir até lá que vai estar muito legal. Adilson Silgueiro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha. Bacana estarmos aqui na ressaca aí após a eleição, né? Primeiro turno. Agora trabalhando aí para que o segundo turno seja produtivo e seja dentro do debate de ideias. Muito bem, é isso aí. Vamos lá para a nossa primeira informação de hoje. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o pedido da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva para retirar o site LulaFlix do ar. A decisão foi publicada no domingo pela ministra Maria Cláudia Buchianeri. Foi criado esse site pela campanha do atual presidente Jair Bolsonaro para a divulgação de informações a respeito do petista. O site reúne textos que ligam o ex-presidente ao PCC, traz denúncia do ex-ministro Palocci e também sobre a propina de 270 milhões e faz referências a escândalos também. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adilson Silgueiro. Eu acho que errou a ministra, nós tivemos aí várias decisões onde se tirou vários sites do ar falando desse ou daquele candidato e nós elogiamos. Eu acho que esse não é o caminho, ela não contribui para um processo democrático, inteligente, maduro, responsável. Eu acho que a atitude dela é uma atitude tendenciosa, parcial, assim como eu defendo que os sites que foram colocados também do Bolsonaro, que veiculavam informações negativas dele, fossem tirados do ar. Eu acho que esse site tinha que ser tirado. Nós temos que ter proposta de ideia, discutir o nosso país, o que a gente pensa para o país, e fica essas acusações que não contribuem nada para a democracia e nem para o processo democrático que a gente está buscando alcançar. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, concorda aí com Adilson Silgueiro? Que tortura ter que ouvir isso. Um advogado, um cara que se propõe a ser candidato a vereador nas eleições, dizer que fatos reais de crimes cometidos por um candidato descondenado para poder disputar as eleições em nome de um grupo político e de amigos do STF, ele achar que é jogo baixo da política. É por causa desses níveis, é por causa dessa forma de pensar que hoje os brasileiros têm vergonha de ter um ex-presidiário que não cumpriu a pena, que roubou esse país, que assaltou esse país disputando as eleições. Então, meu amigo Adilson, eu vou dizer para você o seguinte, esse site que tentaram tirar do ar e a ministra sabiamente não permitiu, você sabe qual foi o respaldo legal dela? Que se trata de matérias jornalísticas que relataram na época fatos ocorridos, dos quais houveram condenação, dos quais houveram até parte de cumprimento da pena. Então não são narrativas políticas, não é blefe, não é fofoca, não é mentira. É verdade que hoje nós temos um candidato a presidente da República que assaltou esse país, que cometeu corrupção nunca vista na história da humanidade moderna, e você acha que isso é fazer a política do jogo baixo. Então é difícil, é complicado. Muito bem, vamos lá para a réplica aí do Adilson Silgueiro. Meu amigo Padilha, você está mentindo. As informações que foram colocadas não é de condenação.
É dos crimes que ele do cometeu. PCC. Não, você não leu a matéria toda. É o que tá aí. Não. É o que tá aí na matéria que você colocou. Eu tenho até Foi veiculação da Olha, do eu PCC, tenho até, cara, eu fico até você chega em cima da hora porque você acorda tarde, bebezinho, você tem que acordar mais cedo. Num debate político. Você não lê a matéria. Numa delação premiada que ele fez, dizendo que tinha vínculo com o PCC e outras coisas, isso contém tudo no site, essas informações. Então mantém-se parte do site, mas aquilo que não tem prova nenhuma, que são ilações, tem que ser tirado. O site que chama LulaFlix, Adilson, vou te dar uma chance. De ambos os sites. Nós não podemos vir aqui usar um microfone, usar o espaço de uma rádio para poder mentir para os eleitores, que você está fazendo isso com todo o respeito então, tá bom, que eu tenho. Não é eleitor, é ouvinte. Ouvinte, exato, ouvinte. Ouvinte. É que é o sono, eu acho que ouvinte e internauta. Então, vamos lá. Vamos deixar o Adilson terminar e eu passo para você. Não, acho que ele já terminou. Já terminou? Tá perdido não do que segue falar, tiroteio. Não estou perdido não, Então, pelo contrário. Vai insistir no erro? Não é erro. Não vai admitir, não, isso eu errei. É o que consta lá, meu querido. O que conta no LulaFlix são os escândalos de corrupção, Mensalão, Petrolão, BNDES, a denúncia do Palocci que ele recebeu 270 milhões numa conta exterior. E que fala a do denúncia PCC, a denúncia de do ligações com o PCC. A denúncia do Palocci que levava dinheiro vivo para ele no Planalto, entregava na mão dele, e também a denúncia do envolvimento do PT com o PCC. Essa é só mais uma. Você não pode tirar isso como base, ou seja, eu não tô dizendo que material isso não é farto, é material, mas como? Porque isso não ocorreu, eu tô então, dizendo ministra... eu tô dizendo, então, a gente viu que vários desvios ocorreram e por que você acha que isso não deve ser relembrado? A história deve ser apagada? Não, porque foi colocado no site questões relacionadas ao PCC que não tem prova de nada. E aí a gente não pode ser irresponsável. E essa matéria, do jeito que foi colocada, ela é irresponsável. Você já entrou no site? Não contribui. Eu já entrei. No site você entra lá, você quer saber sobre o Mensalão. Você clica, vai contar a história toda do Mensalão, decisões judiciais, quais foram as investigações, as ações da Polícia Federal, assim em todos os outros temas. Então você não pode vir aqui, com todo respeito, e falar que é simplesmente uma campanha para denegrir a imagem de um cara que foi condenado, não cumpriu sua pena e está aí se colocando em resolver os problemas do país. Você não tem filhos, eu não tô dizendo você isso. não sabe o quanto isso pode ser prejudicial eu não estou dizendo aos isso. filhos que você possa perder, aos filhos que eu já tenho, e aos filhos de quem está nos ouvindo tem. Não. A responsabilidade é sua, não é minha. Não, pelo contrário, Padilha. Eu disse com relação às matérias do PCC. Eu não estou falando daquilo não, que você as falou pessoas... que a decisão da juíza foi errada. Errada com relação à matéria, a matéria do PCC é a menor que mas tem lá. Mas é o que consta lá e é o que chegou para nós. Eu repeti aqui, desculpa. Eu repeti. Muito bem. Podemos trocar de assunto? Olha, eu vou trocar Pode, de assunto. senão ele vai continuar passando vergonha em plena terça-feira, véspera de feriado. Eu não quero fazer isso com meu amigo. Muito bem, vou trocar de assunto aqui para esse primeiro bloco. Olha, o Senado Federal pode instalar a CPI das pesquisas eleitorais ainda nesta semana. A Câmara dos Deputados pode votar num projeto de lei que endurece as regras para os institutos de pesquisa. O presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, disse que pode pautar a proposta do deputado Ricardo Barros, líder do governo, ainda nesta semana. Bom, vamos colocar aí Adilson... Não, vamos primeiro o Adolfo Padilha, vamos lá. Porque eu leio a pauta, pelo menos, né? Eu procuro a informação. Ele só lê a manchete, ele tá que nem os petistas, só lê a manchete e esquece de ler a matéria. Não, eu acho que tem que regulamentar sim. Eu acho que o Adilson, agora brincadeiras à parte, o Adilson já militou na política pedindo voto, ele sabe como é usado politicamente os votos, a pesquisa para induzir o voto, ele sabe como é feito, como tem pessoas, você encontra pessoas na rua, é muito comum, você, por incrível que pareça, mas é comum falar que votou em quem estava na frente, para não perder a eleição, para não perder o voto, não entendendo que o voto é errado, quem perde é ele, não é uma aposta, você não está apostando no candidato A ou B. Se você aposta em quem você acha que vai ganhar porque a pesquisa disse isso, achando que você não perdeu o voto, aí que você perdeu, porque você não conheceu o seu candidato, o conteúdo dele, o que ele tem para oferecer. Tem uma historinha bem antiga que diz o seguinte: se você não escolhe ou não vota direito em quem pode te representar, quem ganhou a eleição vai te representar sem você ter votado nele. Ele que vai escolher e definir o que você tem que fazer. Então a situação fica pior ainda. A pesquisa hoje, sempre foi uma ferramenta de induzir voto. Nunca foi uma ferramenta de orientação de voto. A não ser as pesquisas tracking, aquelas que o pessoal do partido faz para dizer, eu tenho que conversar com esse público, eu tenho que falar dessa forma com esse público. Isso é uma pesquisa que a gente chama de qualitativa. Esse é outro tipo de levantamento. Agora, aquela pesquisa que normalmente você vê nos jornais, na televisão, essa não. Essa é para te fazer de
de bobo. Essa é para te enganar. Essa é para que você acredite que o tal candidato esteja na frente diante de um grupo de interesse. No caso das eleições, trazendo isso para as eleições atuais, hoje encerrando meu comentário, é notório, todo mundo já percebeu que um grande grupo de consórcio que sempre viveu de dinheiro público, você pega uma Folha de São Paulo que chegou a ter 1 milhão de tiragem, 800 mil tiragens, hoje tem 60 mil, bancada pelo seu dinheiro, você pega a Rede Globo, que sempre teve muito dinheiro público, esse pessoal todo ficou mordidinho porque perdeu a verba pública. Então é interesse dele sim induzir o voto contra o candidato da reeleição. É óbvio, todo mundo aqui, ninguém é bobo, todo mundo sabe disso. Então você toma muito cuidado e tá certo sim, tem que criar um critério. Eu tenho um critério básico, Adilson, simples de resolver. A última pesquisa só pode ser publicada e dada publicidade a ela faltando 10 dias pro pleito. Muito bem, vamos lá, Adilson Silgueiro. Eu concordo em parte com o Padilha, porque são duas matérias, na realidade, que foi trazida para nós. Uma é a questão da CPI, que nós já discutimos isso aqui, inclusive, houve unidade de pensamento, foi uníssono aí, tanto do Padilha quanto da gente, de que achávamos um absurdo uma questão da CPI, mas vimos como necessário a regulamentação. A CPI, eu acho, aquilo era um campo das ideias, e hoje parece que está no concreto, ou seja, foi colocado em prática uma proposta que eu acho inviável, vai gastar dinheiro à toa e não vai chegar a lugar nenhum. Mas acho que tem que ser regulamentado. Acho que as pesquisas de fato induzem muita gente, embora elas sejam referência. Ela é uma pesquisa, é um termômetro, mas as pessoas levam a sério as pesquisas. E por levarem a sério, elas têm que ser feitas de forma mais séria, de forma mais responsável. Então eu acho que tem que ser regulamentada, eu acho que a proposta do deputado é uma proposta louvável e que merece a nossa atenção, o nosso apoio, porque eu acho que isso tem que ser feito. Talvez não só essa questão dos 10 dias, mas uma explicitação de como as pesquisas são feitas, quais são as perguntas que são colocadas em evidência. Me parece que isso não é publicado. Então, assim, eu acho que tem que haver uma análise com mais profundidade e regulamentar isso de uma forma mais organizada e mais responsável e com penalidade para quem descumprir. Muito bem, um rápido intervalo, a gente volta já já com mais para você aqui no Jornal da Mix.